Oi pessoal, quando vocês me pedem, eu volto aqui e venho fazer um conteúdo. Me pediram como proceder com os bulbos quando eles chegam em casa, tá? Então eu vou fazer meio que completo, explicando como plantar eles e como fazer aí uma inspeção neles, tá? Pra gente ter um conteúdo geral. Primeiro, os bulbos eles podem vir de vários tamanhos, podem vir pequenininhos, podem vir um pouquinho maiores, ou podem vir bem grandes, tá? A questão do tamanho é tudo indicado ali, enfim, eles estão com todas as indicações. O bulbo, ele pode vir mais sequinho, tá? Tem muita gente que fala pra mim, mas ele vem muito sequinho, então eu hidratei em água. Gente, o bulbo, ele é seco, tá bom? Quando ele foi colhido há um bom tempinho, ele é pra ser mais sequinho mesmo, e é normal, ele não pode ser mole. Então quando você apertar, ele não pode estar fofinho e nem esfarelando. Se você sentir que ele tem um conteúdo aqui, que ele tá durinho, então ele está ativo, ele está saudável. Ele ser seco não é um problema. Ele pode vir mais úmido, isso significa o quê? Que ele foi recém-colhido. Então, se a gente raspar aqui, vai ver, ó, ele foi recém-colhido, então ele tá mais úmido. Então, gente, ó, a recomendação, não hidrate o bulbo em água, tá? Eu sei que tem muitos grupos que recomendam isso, mas a nossa recomendação é não hidratar. Por quê? O bulbo, ele não é estrutura de absorção, ele é uma estrutura de reserva. Se você hidratar, entre aspas, né, colocar em água, ele vai, na verdade, saturar de água, tá? Ele não vai absorver água para ficar mais úmido. Então, você pode ter problema ali depois no plantio. Aí ele pode amolecer, apodrecer, e você acha que foi erro ali no manejo durante o plantio, mas na verdade foi o manejo que você fez antes, tá? Hidratando ele em água. Então, qual bulbo desses aqui é mais saudável? Os dois são iguais, a diferença só é época de colheita, tá? O bulbo, para ser saudável, eles têm que estar firme, então todos esses, independente da época de colheita, estão firmes, não estão fofinhos e nem esfarelando. Então, os dois, independente do tamanho, independente aí de ser seco ou não, está saudável. Então, vamos lá. O plantio. Por que eu falo para não hidratar em água? O que você tem que hidratar é o substrato, tá? Então, ó, o substrato ele é bem soltinho, tá? Aqui tem casca de pinos, turfa, né? Um pouquinho de matéria orgânica, mas tem várias misturas que podem ser usadas. Então, esse é um substrato ideal, mas existem outros. Quem tem que estar úmido é o substrato para plantio, não o bulbo. Então, vocês umedeçam bem o substrato, ele tá já aqui, ó, bem úmido, a gente consegue ver, mas não tá encharcado. A gente faz um furinho, né, proporcional ao tamanho dele. A cova é rasa, tá bom? Entre 2 até no máximo 5 centímetros. E como que a gente planta? A gente sempre planta com a parte que vai sair o broto para cima, tá? Então, a gente consegue ver que aqui vai ser a partinha que vai sair o broto. Então, eu vou plantar ele aqui com o substrato ligeiramente úmido. E vou cobrir ele completo, eu não vou deixar ele para fora, tem que cobrir, tá? Por quê? Então, ó, eu cobri todo. Por que tem que estar coberto? Eu vejo muitas pessoas que plantam e acho que elas querem ver ele se desenvolvendo e deixam ele um pouquinho assim para fora, tá? Não é que ele não vai desenvolver, tá? Ele vai, em si não é um problema muito grave, mas o que acontece? Se ele tiver no sol, né? Ou enfim, tiver outro problema, ele tá exposto, tá? Percebendo que ele tá exposto? Então, quando você irrigar com água, ele vai começar a receber água direto nele, não vai ter nenhuma barreira para ele. Então isso pode ser um problema, por quê? Mais umidade, mais problemas de fungos e depois bactérias. Ou se ele estiver no sol, ele vai receber sol direto nele, não vai ter essa proteção, então ele pode começar a secar. Então ele precisa ficar coberto para ele ter uma proteção maior. Ressalva bem importante, antes de plantar, verifique a temperatura. Não é porque você recebeu que você já pode sair plantando, tá bom? A época de plantio, numa média geral, é primavera-verão. Ou quando as temperaturas estão acima de 21 graus na média. Tem regiões que o inverno não é frio, então eles têm o ciclo aí continuado. Mas se estar frio na sua região, recomendamos você esperar esquentar um pouco mais, tá bom? Porque senão ele vai ficar mais tempo na terra e aí ele não vai brotar e dar o resultado que você está esperando, tá bom? Bom, então, se eu não posso plantar, o que eu faço com eles? Vocês deixam eles armazenados, tá? Em local seco, arejado. Pode ser dentro de saquinho craft ou dentro de uma própria caixinha aí de papelão, tá bom? No lugar, numa gaveta, tá? Embrulhado no jornal, desde que o local seja arejado e seco. Não pegue sol e nem umidade, tá bom? E aí muita gente pergunta, então qual a melhor época para comprar bulbo? A melhor época para comprar bulbo é a época que você pode, tá? Não é porque você só vai plantar na primavera-verão que é a melhor época de comprar, porque você já vai sair plantando. Às vezes depende aí da sua condição, às vezes tem uma oportunidade para comprar o bulbo, porque às vezes tem bulbo que não vai ter mais numa estação, ou agora é uma época boa para você comprar, por conta, enfim, né, da sua condição ali. Então, bulbo, a melhor época para comprar é a época que você pode. E para plantar é na época aí que ele pede, que é temperaturas mais quentes. Então,
Então agora para finalizar, algumas dicas extras, tá? Não é obrigatório, mas se você quer identificar o bulbo, né, você pode ter essas plaquinhas, que elas não se desfazem na água, tá? E você coloca antes do plantio, escreve o nome aqui da variedade, tá? Isso é bom porque quando entra em dormência, você depois não fica perdido qual variedade que é. Recomendo sempre escrever aqui a lápis, tá? A caneta, às vezes, dependendo, pode sair com o tempo. O lápis, ele não vai sair. Ele pode ficar o tempo que for, o lápis não sai, tá bom? Então, recomendação, plaquinha de identificação escrita a lápis, mas isso aqui não é obrigatório. Pode vir também com algumas raízes secas, mas isso é o quê? É o histórico dele, né? Porque ele já nasceu, ele já entrou em dormência, então é normal, ó, tá vendo? Isso aqui é tudo raiz seca. Isso aqui, em si, você nem precisa tirar. Você pode plantar dessa forma que não tem problema nenhum. É mais questão de estética, tá? Então ele pode vir com um negocinho seco aqui, pode vir com a raizinha seca, não é problema. Sempre aperta o bulbo, como eu falei, para ver se ele tá firme. Ele pode vir com um outro fator, deixa eu ver aqui, ó. Esse branquinho aqui, ó. Ele tá até craquelado e seco. Por quê? Isso daqui é um ferimento. Isso aqui eu já expliquei para vocês, é uma casquinha de cicatrização. Significa, inclusive, que o bulbo está ativo. Ou seja, aqui houve um ferimento e ele criou essa casquinha aqui de cicatrização, como se fosse a nossa casquinha de machucado, tá bom? Então isso aqui é normal, alguns podem ter, porque como eu falei, ele é vivo. Ele pode ter sofrido isso aqui numa colheita, na hora que a gente foi arrancar um bulbinho. Então assim, isso aqui também é normal. Essas imperfeições são normais. Então, eu peguei aqui até um mais branquinho, porque às vezes a pessoa não conhece e é normal não conhecer. Olha, e até se assusta, tá? Então, nem todos vão ter isso, é claro, mas eventualmente isso pode acontecer. E essa aqui, ó, tá bem marcado aqui o branquinho. Então, isso aqui, ó, é a casquinha dele de cicatrização. Se você passar a mão, vai ver que ela é bem áspera. Caso você tenha dúvidas, porque tem uns branquinhos que não são legais, como cochonilhas e fungos. Então, caso vocês tenham dúvidas, vocês podem me chamar. Mas isso aqui, ele é bem claro que é uma casquinha de cicatrização dele. Ele somente cria isso aqui para se proteger, para fechar o ferimento e não deixar exposto com o ambiente. Porque ele não quer que entre nada aqui dentro dele, tá? Por isso que eu falo, ele não gosta que jogue água direto nele. Tanto é que ele isola toda essa parte aqui para não entrar excesso de umidade, que daí pode trazer fungos e bactérias. Então, isso aqui é normal. Ó, eu vi que vocês estão já me mandando perguntas, e uma delas foi, quantos bulbos por vaso, tá? Vou aproveitar já esse conteúdo. A quantidade de bulbos por vaso, é claro, existe aí uma recomendação, mas também existe um bom senso, tá? Então vamos lá. Um bulbo desse tamanho, mais ou menos, que é um T2 para T3 praticamente, eu aconselho colocar um, no máximo 2, tá? Se você colocar um, ele vai bem, se você colocar 2, ele vai ok. Então assim, por quê? O bulbo, quanto mais espaço você der, mais ele vai crescer, tá? Então, se você colocar um bulbo desse aqui, ele vai ter esse diâmetro para ele crescer. Se você colocar 2, eles vão disputar esse espaço, mas isso não é um problema, tá? Então, esse vaso aqui é um vaso tipo 12 centímetros de diâmetro. Para um bulbo desse tamanho, funciona bem. Se eu for colocar um bulbo menor, ó, desse tamanho, eu posso colocar até mais. Eu posso colocar até uns 4 desse tamanho. Então, a questão é do bom senso e do espaço que você tem. Então, é questão de proporção. Então, vamos supor, ó, um bulbo desse tamanho, num vaso desse, ele cabe? Ele cabe. Mas ele não vai ter espaço praticamente para crescer. Ele vai deixar de soltar folhas? Não vai. Ele vai soltar folhas, mas ele vai estar extremamente no limite. Então, recomendo sempre usar um vaso proporcional ao tamanho do bulbo. E quando for plantar, sempre dá um espaço entre eles. Pode misturar os bulbos, pode misturar as variedades, não é um problema em si, tá bom? Eu sabia que ia ter bastante dúvida desse assunto, eu vou até deixar depois uma caixinha aqui para vocês complementarem, tá? Mas respondendo agora essa dúvida aqui, se ele estiver mole, tem salvação? Eu até tentei procurar aqui no nosso estoque algum bulbo mole, mas eu não achei, ainda bem, né, que eu não achei. Mas supondo que esse bulbo aqui estivesse mole, se eu apertar ele estiver inteirinho mole, inteirinho, se você apertar e sentir, assim, as duas partes dele, uma encostando na outra, não tem o que fazer, tá? Agora, se você perceber que ele tá mole e você consegue tirar a parte mole e sobre alguma parte firme, aí tem salvação. Então, vocês vão apertando e vão tirando toda a parte que está mole até sentir uma partezinha que ficou firme, tá? Essa partezinha talvez tenha salvação. Então, assim que você arrancar, você pode tirar com uma faquinha. A parte que ficar exposta, que vai ficar bastante, você joga um canela em pó e deixa secar. Tá bom? E não planta, espera ele secar completamente.